foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Vamos ler juntos o verso 28? Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Com base nessa expressão aqui, ó mulher, grande é a tua fé, eu vou falar a vocês a palavra de Deus sobre a fé que rompe todas as barreiras. Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, se você puder, pastor Zé, eu agradeceria. Irmãos, quando a gente se depara com os textos bíblicos, é muito interessante, né? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Às vezes, as melhores mensagens da Bíblia, elas estão nos textos que a gente mais escuta, né? Aí a gente que é pregador do Evangelho, a gente fala assim, eu não vou falar isso aqui, por quê? Porque esse texto aqui, o cego de Jericó, o publicano Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, a viúva do azeite, a mulher cananeia, esses textos são muito conhecidos. Então eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Quando nós lemos o versículo 21, você vê o início da narrativa. Então, esse milagre da libertação da filha da mulher cananeia é narrado pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Marcos. Mas observe Mateus 15, 21. Está escrito assim, aqui tem uma chave, Está escrito assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Veja como Mateus escreveu. Mas se você olhar para o evangelista Marcos, ele vai falar a mesma coisa, em Marcos 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E Marcos ainda acrescenta, ele diz assim, que Jesus chegando no território de Tiro e de Sidom, ele entrou numa casa e queria que ninguém o soubesse. Queria que ninguém o soubesse. Então, veja bem, quando você lê essa expressão, aqui tem uma chave muito importante. Por quê? Quando você lê os evangelhos, você tem que entender uma coisa. Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio aproximadamente, certo? E nesses 3 anos e meio, Jesus praticamente percorreu todo o território de Israel. E é por isso que Paulo, ele disse assim quando escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 8, veja que expressão interessantíssima. Diz assim, digo pois, Romanos 15, 8, digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Então veja bem que Paulo disse, pastor Oséias, igreja, irmãos presentes, ouvintes aqui nesta noite, ele disse que Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Quem era o povo da circuncisão? O povo judeu. Isso equivale a dizer o quê? Quando você lê lá que Jesus se levantando dali, ele foi para as partes de Tiro e de Sidom, sabe o que isso significa?
que esta foi uma das poucas oportunidades que Jesus, ele pisou assim, pisou fora do território de Israel para exercer o seu ministério. Agora você imagina, aqui é o território de Israel. Então, o Messias veio para quem? Para Israel. Quem tinha os pactos, as alianças? O povo da circuncisão. Jesus era ministro de quem? Ministro da circuncisão. Mas Israel estava cercado de nações. Se você olhar no mapa, você vai ver isso. Que eles estão rodeados de nações. Agora vocês imaginam como era a vida dos gentios que estavam em volta. Porque notícia, tudo que é extraordinário, irmão, chama atenção. Notícia ruim, notícia boa, voa. Então os gentios ficavam em volta. E qual era o problema do povo da circuncisão? O povo da circuncisão, o povo judeu, eles têm preconceito de gentios. Você já viu falar daquele famoso rabino, que ele disse assim, que a vontade dele não era ser um cachorro, a vontade dele era ser um jumento, para ele poder morder o gentio e arrancar o pedaço, porque o cachorro ele só morde e solta. Você imagina o preconceito que a raça judaica tem até hoje, com aqueles que não são povo escolhido. Então ele se sente exclusivo. Então Jesus andava em Israel para lá e para cá, curava o cego, expulsava o demônio, soltava a língua do mudo, abria o ouvido do surdo, expulsava, fazia tantas maravilhas. Os povos em volta, eles ficavam todos desejosos de receber isto. Mas Jesus era ministro da circuncisão. Então eles não se achegavam por causa do quê? Do preconceito judaico. Agora, o evangelista Marcos, ele nos mostra que alguém foi falar para a mulher. Observe, e levantamos dali, Marcos 7, 24, foi para os territórios de Tiro de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque quando Jesus está na casa, não dá para esconder Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Porque tem umas casas aí, irmão, que não manifesta nada. É porque Jesus não está na casa. Aquele que Jesus está habitando nele, a gente vê. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Que alguém foi lá e contou para a mulher, falou, olha, sabe o Messias lá do povo preconceituoso? Aproveita, porque ele saiu de lá e veio aqui. Está escondido ali, deu o endereço, falou, agora se você for ter com ele, ele pode resolver o seu problema. E aproveita hoje, por quê? Porque hoje ele deu um pulinho para fora de Israel. Se ele voltar para lá você sabe como é que é o povo da circuncisão, né? E a mulher foi ter com Jesus. Como é que a mulher foi ter com Jesus? Ela foi ter com Jesus pela fé. E por que eu digo isso? Porque ela deixou a filha em casa, possessa, endemoniada, deixou alguém lá cuidando, vigiando, e ela disse, é hoje a minha oportunidade. Eu vou ver esse Messias, e hoje eu vou receber a minha vitória. Porque a questão não é você ir onde Jesus está. A questão é você ter fé e dizer assim, hoje eu vou lá, vai ser diferente. Ele tem alguma coisa para mim. Ele tem uma resposta. Hoje eu vou receber a minha bênção e a minha vitória. Quantos vieram aqui pela fé? Aleluia. Agora olhe a sequência do que aconteceu. Ela deixa a filha em casa e Mateus diz, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a mulher, quando ela chegou a ter com Jesus, como eu já disse, ela foi pela fé. Só, irmãos, que ela encontrou várias barreiras. Mas sabe qual que é a verdade gloriosa aqui? Ela tinha uma fé que vence todas as barreiras. Levante a sua mão assim comigo e diga assim, a fé
que vence todas as barreiras. Que você tem fé, eu acredito, mas que tipo de fé que você tem? Agora veja a primeira barreira que a mulher enfrentou. Porque aqui dá a entender que Jesus saiu da casa onde ele estava, que ninguém queria saber. O que dá a entender, pastor Zé, que a mulher, sabendo que Jesus estava no endereço, ela ficou lá no portão. Falou, ele está na casa, a hora que ele saiu, vou abordar ele. Jesus sai com os discípulos. Aí, diz a Bíblia no verso 23, que ela clama, aí no verso 23 está escrito assim, ó, ela clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, está miseravelmente endemoniada. Olha para o versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Então qual foi a primeira barreira que a mulher encontrou? O silêncio de Jesus. E desde o tempo do Antigo Testamento, você encontra os santos de Deus reclamando por causa do silêncio de Deus. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 83, o salmista Asaf, ele clama desesperado, dizendo assim, ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, não fiques impassível, ó Deus. É como se Asaf dissesse assim, Deus, eu não aguento mais o teu silêncio, me responde, porque o senhor está aí com os ouvidos tapados, está impassível, me dá uma resposta. E aqui hoje tem gente, ó, que há muito, que você deseja que Deus fale diretamente com você. Aleluia, o silêncio de Deus é uma coisa que dói. Porque às vezes você tem emprego, você tem roupa boa, calçado bom, família bonita, você tem todas as bênçãos daqui da terra, e Deus, só que Ele não fala com você. E aquela dor no seu íntimo. E a pergunta que você faz, pastor Edilson, o que fazer quando Deus fica em silêncio? Como agir quando Deus fica em silêncio? Você não pode desistir quando Deus fica em silêncio. Sabe por quê? Porque se coloca no lugar da mulher. Você vai um crente aí, dá paz do Senhor para um crente e ele não responde para você ver, você já fica possesso. Pastor, irmão, também não dou mais a paz, não tem paz. Tribulado. Bom dia. Não responde, você já fala, então amanhã eu não vou dar bom dia para ele também. Agora ela falou com Jesus, Jesus olhou para ela e não falou nada. Mas ela não desistiu, porque ela sabia que Jesus não tinha respondido, mas ele estava vendo e escutando. Então a palavra que eu tenho para você é esta: Deus pode estar em silêncio para você, mas de lá de cima Ele está te vendo. E toda oração que você faz tem subido e entrado nos ouvidos de Deus. Deus não abriu a boca para você, mas Ele está te vendo e está te ouvindo, e o coração dele participa da tua dor. Não desista. Não desista. E sabe qual foi a segunda barreira que a mulher enfrentou? Essa aqui é a mais difícil. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Olha, irmão, que discípulo mais preconceituoso. Imagina a cena. Jesus sai da casa com os discípulos, a mulher grita, Jesus olha para ela, não responde nada. Jesus sai andando, ela sai andando atrás dele gritando, ela sendo estrangeira, grega, sirofemista de nação, falava outra língua. Aí os discípulos já começaram com preconceito. O Pedro olhou para o João e falou assim: mas ela não é da nossa raça, não fala a nossa língua, não é da nossa igreja. O João era assim, o João só era crente quem era da igreja dele. Um dia ele falou para Jesus e falou assim: olha, nós encontramos um que expulsa demônio em teu nome, a gente mandou ele calar a boca porque ele não anda com a gente. Jesus falou assim: João, não é assim, João. A gente tem um preconceito, irmão.
E você acha que a mulher, ela não percebeu? Porque quando a pessoa te rejeita, você vê na cara dela. Você chega, bate na porta, ela fala, oi, querido, bom dia. E a pessoa fica no portão, você não chama, você entra para dentro. Então, né, pois é. Tá um calor hoje, né? Vai embora, porque o sol está quente. Né? A pessoa, aquela indiferença. E o que os discípulos falaram para Jesus? Falou, Senhor, ela não entendeu, o Senhor negou a palavra para ela não entendeu, fica com essa gritaria atrás da gente no meio da rua, que coisa, despede ela, fala para ela que os únicos que têm direito à bênção somos nós, filhos de Abraão, despede ela, porque ela não tem direito. E ela, irmão, embora não entendia a linguagem dos discípulos talvez, mas ela percebeu no rosto deles o quê? A indiferença. A indiferença. Tem muita gente frustrada dentro da igreja, por quê? Porque você está sofrendo e você vê o quê? A indiferença do seu irmão. Tem tanta gente que podia mandar uma mensagem para a gente numa hora difícil, com essa tecnologia que existe, é tão fácil pegar o WhatsApp, Pai do Senhor querida, como é que você está? Mas a pessoa não manda mensagem. Às vezes o Espírito Santo diz, vai lá, faz a visita, dá um abraço, e a pessoa não dá. E a gente sofrendo, sente a indiferença. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você tem fé, vença isso. Por quê? Porque infelizmente, eu não estou aqui pregando aquela mensagem que coloca um contra o outro. Jamais vou fazer isso. Mas que tem gente na igreja que sente uma alegria de ver o outro na prova. Porque o que os discípulos sugeriram para Jesus? Despede ela vazia. Era a indiferença deles. Agora, por que ela não desistiu? Por causa disso aqui, ó. Ela não desistiu por quê? Porque Jesus não tinha falado nada ainda. Fala aí para quem está do seu lado, Jesus não despede ninguém vazio. Fica na presença, ele tem algo para você. E olha, tem tanta gente decepcionada porque não recebeu uma mensagem, não recebeu um abraço, não recebeu uma visita, não recebeu um apoio. Mas é muita indiferença, geração sem amor. Mas aquele que está aqui, ele está dizendo para você, fica na minha presença, porque eu nunca despedi você vazio. E nunca fui indiferente à sua dor. Olha o exemplo do salmista. O salmista disse assim, no verso 27 e no versículo 13: eu pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O que o salmista está dizendo aqui? Se eu fosse olhar para o homem, eu teria desistido. Sem nenhuma dúvida, muitos que estão aqui teriam perecido se estivesse esperando do homem. Mas nós estamos esperando no Senhor. E a mulher, ela continuou atrás de Jesus. Porque ela tinha a fé que rompe todas as barreiras. Agora olhe para o versículo 24. E ele respondendo, quer dizer, ela fez Jesus falar. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus virou para a mulher no meio da rua, sabe o que ele disse para ela? Mulher, eu estou aqui no território gentil, mas eu vim aqui porque escapou umas ovelhas de lá da terra de Israel e veio para cá. Aí eu vim atrás dessas ovelhas perdidas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você quiser que eu te atenda, você tem que entender uma coisa, mulher. Tem uma nação inteira na fila na sua frente. E se você quiser receber a bênção, você vai ter que esperar a sua vez chegar. Porque Israel está na frente e você não é da raça de Israel. Você vai ter que ficar para depois da cruz. Depois que eu morrer e ressuscitar, aí vai expandir. Aí a vitória sua vai chegar. Mas por enquanto, tem uma nação inteira na fila. Você
Você já viu o crente quando ele vai no banco? Ele vai no banco com pressa, nervoso, roendo as unhas. Aí vem os velhinhos lá no preferencial. Aleluia! Você fala, meu Deus, porque eu não fico velho? Fala comigo, Jesus. Aí ele abre a Bíblia, Salmo 40. Mas não podia ser os 70. Eu preciso agora. Ou seja, o que Jesus disse, olha, eu quero, mas não posso, tem que esperar. Não é a sua vez ainda. Entra na fila. Se fosse eu, ia embora. Sabe por quê? Falei com Jesus, ele me negou a palavra. Olhei para os discípulos, fizeram careta para mim, mandaram me despedir vazio. Agora que ele abriu a boca, disse que tem uma nação inteira na minha frente, eu vou embora para casa. Mas ela tinha a fé que rompe todas as barreiras. Fala aí para quem está do seu lado, que tipo de fé você tem? Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Se você quer vencer, você não pode desistir tanto assim, tão rápido assim. Eu estou orando, pastor Edilson, quero que Deus prepare um varão. Então espera no Senhor. Senão o primeiro desmantelado que parecer aí, você vai olhar para ele, vai sentir paixão, vai confundir isso com amor. E não é isso que Deus tem preparado para você. Deus está dizendo, vai estudar, vai para a faculdade, vai para a oração. Você tem que estreitar a sua relação comigo. É no meu tempo que eu vou preparar. Eu já tenho preparado, mas não é no seu relógio. Você tem que esperar. Tem tanta gente, irmão, que perdeu a vitória porque não espera. Aí, se fosse eu, teria desistido. Mas olha para o versículo 25. Então chegou ela e a adorou. Você já adorou? Pastor Edilson, eu estou esperando a minha vitória vir primeiro. Quando Deus me der a vitória, eu vou fazer o culto de ação de graça. Mas a minha Bíblia diz que o leproso chegou. Ele nem tinha certeza se Jesus ia curar ele. A primeira coisa que ele fez, ele chegou e ele adorou. Adorou. Adorar não é só quando você tem dinheiro, não. Adorar não é só quando Deus fala sim para você, não. Adorar não é só quando todas as portas abrem e você adora. Adorar não é só quando você tem saúde, não. Adorar não é só quando todo mundo está te aplaudindo, te honrando, não. Se você é um adorador, Deus fala não para você e você adora. Deus manda você esperar e você adora. Deus permite a doença e você vem doente, com dor e adora. Porque você é um adorador. Quantos podem adorar? Porque, irmão, essa geração canta umas coisas que eu acho esquisito. Você adora e ele salva a sua casa. Você adora e ele resolve o seu problema. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos que adorar. Adorar a Deus por aquilo que ele é. Porque nós somos a criatura, ele é o Criador. Nós somos o servo, ele é o Senhor. Nós somos o barro, ele é o oleiro. E vou dizer uma coisa, adorar é privilégio. Quantos recebem esta palavra? Porque agora está um negócio, irmão. Agora, sabe como é que estão pregando um evangelho aí? Que Deus é meio parecido com os deuses gregos. Os deuses, porque se você não adorar, Deus fica deprimido. Deus não precisa da nossa adoração, não, irmãos. A Bíblia diz que lá no céu tem anjos. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele olhou os serafins e eles diziam: Kadosh, 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 Yahvé Sebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles adoram dia e noite. Está acontecendo esse culto aqui. Se nós não adorarmos, eles vão adorar lá.
A hora que o pastor José der a bênção apostólica, esse culto aqui termina para muitos. Eles vão continuar adorando. Adorar é o primeiro dever da criação. Então não tem esse negócio que vou na igreja buscar minha bênção. Não, se ele não te der a tua bênção hoje, você tem que adorar do mesmo jeito. Que é isso que é o evangelho. Não é o que estão pregando aí. E olha o versículo. Então, ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Sabedoria dessa mulher é a humildade dela, irmão. Quando ela diz assim, ó, Senhor, socorre. Ela quer dizer o seguinte: Senhor, eu sei que a filha é grande, mas abre aí uma exceção. Porque o Senhor nunca veio para cá, o Senhor veio hoje. Hoje é a minha oportunidade, me ajuda, minha angústia é muito grande. Me socorre, Senhor. Faz alguma coisa por mim. Tem misericórdia de mim. Que coisa, né, irmão? É o que a gente não está vendo hoje. Aí diz a Bíblia que Jesus fez o teste da fé. Porque ele disse para ela assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Jesus queria dizer com isso? Esse era o teste da fé. Era o ápice, o clímax da aprovação daquela mulher. Ela enfrentou o silêncio de Jesus, venceu. Ela enfrentou a indiferença dos discípulos, venceu. Jesus mostrou a fila para ela. Ela entrou na fila e falou: vou adorar aqui, eu vou esperar. Faz alguma coisa. Aí Jesus falou assim: agora eu vou testar a fé dela. E falou assim: olha, na verdade você é um cachorrinho de estimação. Mas os judeus, eles são os filhos. Você está pedindo para mim abrir uma exceção, mas como é que eu posso pegar o pão aqui de cima da minha mesa dos meus filhos e jogar para você que é um cachorrinho de estimação? Eu não posso. Ah, se fosse muita gente que está aqui que escutasse isso. É porque tem gente que vem na igreja, se o porteiro não cumprimentar ele direito, ele já reclama para o pastor. Se alguém pregar meio duro, eu acho que o irmão está dando estilingada em mim. Ainda bem que eu não sou daqui, vou embora, depois o José se vira. Mas está assim. Qualquer coisa. Imagina. Só que a fé verdadeira, ela rompe todas as barreiras. Aleluia. Porque a mulher, ela olhou para Jesus, e sabe o que ela disse? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem debaixo da mesa as migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. O que é isso aqui? É a humildade, irmão. Porque ela disse assim: olha, eu também tenho cachorro na minha casa. E eu estou entendendo muito bem o que o senhor está falando, Senhor. É perfeitamente. Eu não me ofendo, não. Eu sei que eu não sou filho nem filha. Eu sei que eu sou um bichinho de estimação. Mas meus cachorrinhos lá em casa, quando eu coloco a mesa para os meus filhos, eles entram debaixo da mesa. E a hora que cai as migalhas, eles catam. Eu sei que eu não tenho direito ao pão dos filhos. Mas vê se o senhor pode deixar cair uma migalha aí para mim. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. O que é isto? É a sabedoria, a humildade que existe no coração de quem é cheio de fé. Eu te pergunto, você está nessa prova aí? E se você endurecer o coração e desistir? O que valeu todos esses anos que você está esperando a vitória? E agora que ela está perto, você vai desistir? Vai endurecer o coração? Seja sábia, seja sábio. A melhor atitude, irmão, do crente que tem fé é ele descer e dizer: sim, Senhor, eu aceito as condições que o Senhor está colocando.
eu me humilho debaixo da sua potente mão. Aleluia, porque isso, irmão, mexe com o coração de Deus. E veja o que Jesus disse. Jesus olhou para ela e falou assim: ó mulher, grande é a tua fé. Aí ele soltou a migalha, olha aqui, ó. Seja feito para contigo como tu desejas. O evangelista Marcos, ele diz, olha o que ele disse. E então ele lhe disse, por essa palavra vai. O demônio já saiu da sua filha. E diz a Bíblia, e indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Você prestou atenção? Que Jesus não expulsou o demônio. Ele não falou daqui, ó, demônio que está lá, sai! Ele não falou. Ele só disse para a mulher assim, ó, por causa da tua fé, do mesmo jeito que você veio pela fé, volte pela fé, porque o demônio já saiu. Seja feito como você deseja. Por causa da grandeza, da sabedoria da tua fé, a sua fé é uma coisa extraordinária, mulher. E eu estou concedendo do jeito que você deseja. Qual é o seu desejo? Não fala para mim não. Mas ele está aqui nesta noite. Aleluia. E aí eu fico pensando, irmão, ó, para me concluir minha palavra aqui. Eu fico pensando, a cara dos discípulos, quando Jesus falou para ela assim, ó, eu não fui enviado senão umas ovelhas perdidas da casa de Israel. O que os discípulos olhou um para o outro e falou assim, está vendo, a gente está na frente. Nós somos melhores. Como tem muitos que pensam assim, porque nasceram na igreja, tem 300 anos na igreja. Tem pessoa que ele fala assim, irmãos, eu nunca fiquei sem tomar a ceia. Mas foi a graça de Deus que preservou ele. É bonito, mas não fale num tom de orgulho, porque aqui todo mundo é igual. Tem uns que falam assim, por misericórdia de Deus, eu sou pastor, mas você vê uma arrogância nele no jeito que ele fala. Mas a hora que Jesus deu para a mulher o que ela pediu, sem ela ser filho, eu creio que o Pedro olhou para o João, Pedrão, apóstolo da circuncisão, eu não estou entendendo Jesus. O que Deus vai fazer, muita gente não vai entender. Vai falar assim, mas deu isso para ela, Deus, abriu essa porta, porque Deus vai conceder o que você deseja. Porque Ele sabe da sua fé. E fé é um relacionamento entre você e Deus. E Deus está mandando dizer um negócio aqui, eu vou dizer. A mulher, quando ela chegou e entrou na fila, tinha uma enorme fila. Através do ato dela, sabe o que Deus fez? Ele virou a fila. Quem é o último aí? Sou eu aqui, a Sirofenícia. Então, a filha, desse lado aqui, a senhora, por favor, vem aqui primeiro. Por quê? Porque a fé fez ela receber. A fé fez ela receber por antecipação aquilo que nós estamos recebendo agora. Porque ela teve fé. Ela teve fé. Olha, você levou o currículo lá depois de todo mundo e Deus vai abrir a porta. E alguém vai dizer assim, mas eu já levei tantos currículos, mas não me chamou. E você, por quê? Porque Deus vai virar a fila. Ele vai fazer um milagre. E não tem explicação. Por quê? Porque Deus conhece a sua fé. Quantos recebem esta palavra? Aleluia! A fila pode virar. Diga aí para quem está do seu lado, a fila pode virar. Se você crer, quantos pode glorificar a Deus?
E eu quero concluir aqui, porque meu tempo está acabando. As irmãs vão cantar. Irmãos, quem acha linda essa história? Quem acha linda essa história? Não é bela a fé dessa mulher? Sim ou não? Mas sabe o que é isso que ela recebeu? Só migalha. Fala aí para quem está do seu lado, fala assim, você viu isso? É só migalha. É só migalha. Porque ela não era filha. Então ela era o cachorrinho de estimação que ficou ali. Sabe quando o seu cachorro está tão doce com você de manhã, que eu tenho um lá em casa, né? Eu pego aquele bicho no colo, eu abraço ele, falo, filho, vamos no poste, ídolo, ele é idólatra, vamos no poste, e eu levo ele lá, e aquela alegria, eu não tenho filho homem, para mim é como se o meu filho homem já casou, aquilo é a minha alegria, o meu cachorro, e às vezes eu estou comendo, eu pego pedaço de carne do prato, quando tem carne, né? Nessa crise, mas vai ter picanha agora. E eu pego a carne e digo, olha, toma aqui, meu filho. E a Valdete fica louca, ela fala assim, mas você está chamando esse cachorro de filho? Se ele é meu filho, você é a mãe dele. E ela fica doida, porque você pega amor no bicho. Mas não é um ser humano. É um cachorrinho balançando o rabo. Então ela recebeu só a migalha. Mas eu tenho uma palavra para você. Ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu estou aqui para dizer para você, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Aonde nós estamos? Nós estamos aonde? Na casa do Pai. Eu estou vendo aqui uma mesa posta. E estou vendo aqui algumas pessoas com complexo de inferioridade, parecendo um cachorrinho debaixo da mesa, balançando o rabinho e esperando cair uma migalha para você. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você puxe o assento. Deus quer que você se assente à mesa. Deus quer que você coma o quanto você desejar. O Pai está dizendo, meus filhos, eis o banquete. Tenham liberdade, comam, bebam, regalem-se, porque aqui é a minha casa. Você que fica olhando dizendo assim, olha, ele está falando em línguas porque é o filho preferido do Pai. Não é nada disso, isso é dom de Deus. É para você também. Puxa a cadeira, sente-se, coma, beba, se alegre. Isso aqui, pastor Oséias, isso aqui não é um canil onde tem cachorro de raça, não, isso aqui é uma família grande. E o Pai está aqui. A mesa está posta. E Deus está falando para você, você não precisa mais viver de migalhas, porque você é meu filho legítimo, regenerado, registrado em cartório celestial. Quantos podem glorificar a Deus? E tem crente assim, irmão. Filho com mentalidade de escravo. Filho com comportamento de cachorro de estimação. Ele mostra as orelhas e fica, porque eu sou o último, o patinho feio. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Jesus te ama. Levante-se desse seu complexo de inferioridade. Pare de olhar no espelho e achar que você é a pior pessoa do mundo. Pare de se diminuir. Jesus está dizendo, eu morri por você, derramei o meu sangue, eu te dei a vida eterna, botei meu espírito em você, eu tenho prazer em você, eu te escolhi, você é minha filha.
Lembra do irmão mais velho? Lembra do irmão mais velho? O outro foi embora. E ele ficou feliz, falou assim: agora a fazenda é minha. Porque infelizmente tem crente que ele se alegra quando o outro vai embora. Aí no dia que ele voltou, o filho voltou, o pai colocou o anel no dedo dele, vestiu a roupa nele, calçou a sandália nele, matou o bezerro cevado, fez um churrasco. E cantaram a música. E todo mundo estava alegre. Aí ele chegou do trabalho. E escutou o barulho. Chamou o escravo da casa. Falei: mas que barulho é esse? Falei: é o seu pai que está alegre. O seu irmão voltou. Seu pai recebeu ele são e salvo. Colocou um anel no dedo dele, vestiu ele, colocou a sandália no pé dele, abraçou ele, matou o bezerro cevado. O seu pai está alegre, está todo mundo alegre. Aí ele fez aquela carranca e não queria entrar. Filho com mentalidade de escravo. Aí o pai saiu de dentro da casa, foi lá no quintal: meu filho, vamos. Ele falou: não acredito que o senhor fez isso. Olha, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Mas aí veio este teu filho, que por consequência não é meu irmão, e o Senhor fez o quê? Matou o bezerro cevado. O que o pai falou para ele? Falou: filho, você não entendeu a nossa relação. Você está me tratando como se eu fosse o patrão e você fosse o empregado. Mas não é assim as coisas. Filho, eu sou teu pai. Você queria o cabrito? Por que você não pediu ou não pegou o cabrito? Todas as minhas coisas são tuas. E eu quero perguntar nesta noite: tem alguém que você sentiu esta palavra falando com você, e você quer entregar a sua vida, quer se reconciliar? Eu vou fazer somente um convite, porque a Bíblia diz que não é por força, não é por violência. Talvez tenha alguém que esta palavra veio diretamente ao seu encontro, e o pastor vai colocar esta igreja em pé, e nós vamos receber você com alegria na família celestial. Teria alguém nesta noite? Teria alguém? Pastor, continue aqui o convite. Chame, por favor. Estou sem voz já. Meus irmãos, há alguém que ouviu esta palavra e quer tomar a sua decisão? Eu não faço e não faria melhor do que o Espírito Santo já fez. A minha missão é lhe apontar. Se você entendeu que Deus falou com você, Ele tem algo com você. Ele quer que você se decida. Venha, Paulo. Pode vir aqui. Traga esse irmão para cá, um irmão, uns varões com ele, por favor. Aleluia. Tem mais alguém? Há mais alguém esta noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quanta gente não entende isso. Eu sou filho. Ele vive aqui dentro como se fosse um escravo. Ele vem aqui obrigado. Ele não tem prazer de estar aqui. Na verdade, ele queria estar em outro lugar. Ele queria experimentar o chiqueiro que o filho pródigo experimentou.
mas Deus te chama de filho. A mesa está preparada para você. Para de ficar esperando migalha. Para de ficar esperando migalha. Ele é teu pai. Confia nele. Estende a mão para cá, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu filho, ele ouviu a tua palavra. Senhor, ele creu que o Senhor falou com ele. Então, em nome de Jesus, aleluia, nós oramos e pedimos que o teu Espírito conclua a obra na vida do teu servo. Aleluia. Que o coração dele possa entender e perceber a tua presença com ele. Pai, em nome de Jesus, eu também oro por esta igreja, que mais e mais irmãos se desperte e sintam-se filhos e filhas de Deus, aleluia, que não vivamos mais de migalha, mas que possamos nos assentar à mesa e banquetear uns com os outros e na presença do Todo-Poderoso. Deus, é o que oramos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.